Bem-vindo ao canal da Clínica Facton. Hoje nós vamos fazer uma entrevista com o Dr. Roberto Muniz Júnior. Ele é um infectologista muito conhecido aqui em São Paulo, do Emílio Ribas, de alguns hospitais grandes como São Luís Albert Einstein. E é um tema que é muito interessante porque as pessoas lembram que elas vão operar e têm o medo em relação à infecção hospitalar, o que pode acontecer com ela, que é uma coisa que pode se transformar aí numa coisa muito simples ou até numa tragédia que pode impactar no resultado final. Então, eu acho que a conversa vai ser bastante interessante. O Roberto é uma pessoa que é uma figura. Quem o conhece sabe que, além de excelente médico de conhecimento, ele tem uma expertise muito grande nessa área de infecto. Acho que vai ser bem interessante para a gente tirar algumas dúvidas para quem quer operar, para tranquilizá-los e até para fazer algumas orientações. Então, bem-vindo, viu, Roberto? Obrigado aí por tomar seu tempo. Veio correndo para cá, vai voltar correndo para outro lugar daqui a pouco, faz parte da vida médica. Então, vamos dar vamos começar com a primeira pergunta. Como é que um paciente, seja qualquer tipo de cirurgia ou da especialidade que for, como é que ele pode fazer, paciente, para evitar alguma infecção? Tem alguma coisa que ele faça? Porque o médico a gente sabe, mas e o paciente? Tem alguma coisa que ele faz? Acho que é importante pontuar que existem vários momentos desse paciente no seu no momento operatório e no pós-operatório, onde algumas pequenas coisas podem impactar de forma bastante positiva o desfecho dessa cirurgia e evitar, né, um cenário onde você tem uma infecção do sítio cirúrgico, uma infecção hospitalar. Existe bastante controvérsia nessa área também, os estudos começam a aparecer, e hoje o que a gente sabe é que, tirando as grandes cirurgias de grande porte, com incisões muito grandes, o que a gente recomenda para o paciente é que antes da cirurgia ele tome um banho, água e sabão, um banho que ele está acostumado a tomar, limpe bem a pele, e isso é o suficiente. Nessas outras cirurgias de grande porte, hoje a gente também tem a recomendação de fazer o banho com clorexidina, né? Que é aquele mesmo produto que a gente passa na pele do paciente antes da cirurgia para descolonizar a pele do paciente, e isso nessas cirurgias de grande porte pode ter um impacto bem razoável na questão de você não ter uma infecção do sítio cirúrgico. Então essa é a questão do banho. Para cirurgias ortopédicas e cirurgias cardíacas, né, cardiológicas, a gente também faz a pesquisa de uma bactéria chamada Staphylococcus aureus no nariz. E se o paciente carrear esta bactéria no seu nariz, a gente tem aí até 20%. Quando você fala no nariz, para não assustar as pessoas, coloca num cotonete no nariz. Tá. E aí este material vai ser enviado para o laboratório para fazer a cultura, e se crescer esse Staphylococcus, vai ser recomendada a descolonização do nariz com mupirocina, que é um antibiótico, que é uma pomada que o paciente vai passando no nariz aí nos próximos 5 dias antes da cirurgia. Isso vai efetivamente tirar a bactéria da colonização do nariz. A gente sabe que para a cirurgia cardíaca existe uma certa proximidade da incisão, né, no peito, mas mesmo para a cirurgia ortopédica tem mostrado uma vantagem aí para pacientes que são colonizados. Isso diminui muito a taxa de infecção depois. A outra dúvida que fica, principalmente eventualmente homens têm um pouco mais de pelo, é a questão da tricotomia, né, da retirada dos pelos antes do operatório. Se for necessária a retirada de pelo excesso, tudo mais, ela deve ser feita imediatamente antes da cirurgia, obviamente no quarto ainda, né, não na sala cirúrgica, e feita com a maquininha de cortar cabelo, de tricotomia mesmo. O que não deve se fazer chama tricótomo. Tricótomo. O que não deve se fazer efetivamente é aquilo que você deve se lembrar, outrora a gente fazia, passar navalha, né, ou gilete na hora da retirada de pelos, porque isso lesa a pele e facilita com que bactérias da pele entrem nessa ferida operatória. Sabe o que eu gosto de fazer, por exemplo? A gente até brinca que tem pacientes que são muito peludos, né? Mas eu gosto de fazer a tricotomia, a retirada dos pelos, no centro cirúrgico. A gente faz a degermação com a clorexidina, né, e o que seja, e aí a gente usa o tricótomo, remove os pelos, e aí a gente vê que diminui a infecção em torno aí de 2%, é uma infecção menor, né, do que você teria. Então a gente dificilmente tem infecção de sítio, porque a gente faz a limpeza ali no momento.
quanto mais perto do momento cirúrgico para fazer a traqueotomia, melhor. Tá. Né? A gente não, mas, em geral, fiz antes, fiz em casa. Não, tudo bem, não é o melhor momento, mas tudo bem. O que não pode é passar a Gilete. Né? A Gilete aqui é bastante preocupante. Agora, Roberto, você acha assim, que o estado inicial do paciente, né, o porte cirúrgico, você já falou que tem cirurgias maiores que vai dar infecção, mas Sim. idade e outros, tem algum fator que aumenta risco, por exemplo, paciente diabético, paciente mais idoso, o que você pode falar para nós? Com certeza, essas questões em relação ao tipo de paciente, então você tem de um lado o paciente obeso, do outro lado um paciente desnutrido, eventualmente um paciente imunossuprimido por algum tipo de neoplasia ou câncer, né? Ou eventualmente alguma doença que cause imunossupressão mesmo, como por exemplo infecção pelo HIV ou AIDS propriamente dito. Essas questões elas facilitam a infecção do sítio cirúrgico. Do lado do paciente obeso é uma pele e um tecido subcutâneo que sangra mais, é mais difícil de você trabalhar com essa pele. A chance de você vai fazer um antibiótico profilático, esse antibiótico tem que se desenvolver em mais tecidos, né, visto que tem esse aumento do tecido adiposo, então a obesidade é um grande fator. Como você mesmo pontuou também, o diabetes, principalmente, fundamentalmente o diabetes mal controlado, é um fator de risco enorme para a infecção, visto que os mecanismos de defesa e reparação, regeneração da pele acabam sendo também diminuídos pela glicemia, né, pela hiperglicemia. Agora, você acha, por exemplo, desculpa te interromper, mas assim, existe aquela história da antibiótico terapia profilática e a terapêutica. Nesses casos, a gente, quando faz profilática, a gente dá uma dose antes da cirurgia e depois não precisa dar mais. Em cirurgias limpas, potencialmente contaminadas e contaminadas, muda totalmente a figura. Você pode falar para a gente mais ou menos, então, o que você orientaria? Então, uma cirurgia que tem alto poder de se contaminar, eu devo fazer o tratamento mais prolongado, não devo fazer? Dou uma dose única, eu mantenho o antibiótico? Porque muitas vezes a gente faz, por exemplo, uma cirurgia potencialmente... Uma cirurgia limpa, por exemplo, uma hérnia inguinal. E a gente vai dar alta para o paciente e a gente fala, não precisa tomar antibiótico. A primeira coisa que eles ligam no nosso celular, o senhor não vai dar antibiótico mesmo? Né? Porque a gente colocou uma prótese, órtese, a cirurgia totalmente limpa. Então você pode falar para a gente o que é potencialmente contaminada, limpa, se eu dou antibiótico profilático ou terapêutico? O que você pode falar para nós? A cirurgia limpa é aquela que, por definição, você não vai ter contaminação ou infecção do seu sítio cirúrgico pelo próprio ato cirúrgico. Então vai fazer uma correção eletiva de uma hérnia, você não tem abertura do intestino ou outra víscera oca do abdômen. E nesse momento, basta o antibiótico profilático. Mesmo que você vai colocar uma tela ou uma prótese, alguma coisa desse tipo, basta o antibiótico profilático e realmente não precisa tomar antibiótico depois quando o paciente vai para casa. Pelo contrário, a gente sabe que pacientes que fazem profilaxias, porque né, a profilaxia é justamente a prevenção, mas profilaxias exageradas, que se mantêm dias após o procedimento cirúrgico, têm uma maior chance de uma contaminação, de uma infecção, ou de algum efeito adverso do antibiótico. Quando a gente pega dentro dos hospitais e olha a lista de eventos adversos relacionados com medicamentos, os antibióticos estão sempre em primeiro lugar. Então, usar eles da forma mais correta possível previne boa parte desses números. Quando a gente olha mesmo para dentro do hospital, a gente vê que em qualquer dado momento 50% dos pacientes estão usando antibióticos. Se está certo, se está errado, a gente vai ter que explorar isso um pouco melhor, mas a gente sabe que 20% está utilizando ou uma profilaxia exagerada ou está usando o antibiótico incorreto para aquela infecção. Aí acaba selecionando mais as bactérias, elas ficam mais graúdas, você vai ter que dar antibióticos cada vez mais potentes, porque a gente está selecionando as espécies. Sim, né? Exatamente. E ainda voltando naquela questão inicial do paciente especial, seja ele obeso, seja ele ou outra questão, no paciente obeso o que a gente pode fazer é aumentar a dose do antibiótico na indução profilática, mas não precisa depois manter. Ao mesmo tempo que aqueles outros pacientes, como por exemplo o desnutrido, a gente sabe que ele tem uma certa dificuldade de cicatrização, facilita infecção. Pacientes diabéticos têm que ter sua glicemia controlada durante o ato operatório, e mesmo aqueles que não são diabéticos têm que ter sua glicemia controlada no ato operatório. E aqueles pacientes que são eventualmente, por exemplo, soropositivos, manter a adesão ao remédio, tomar o seu antirretroviral.
E isso é o que vai manter a imunidade dele boa. E se ele ficar em jejum, atrapalha esse retroviral? Porque aí ele não a maioria dos remédios são orais, né? A adesão ao tratamento antirretroviral pré-operatório é uma preocupação de todos os pacientes que vão operar. De todos, mesmo aqueles pacientes, por exemplo, que não vão fazer cirurgia do trato gastrointestinal. A verdade é que você perder uma dose do antirretroviral naquele momento onde você tem uma aderência, vem mantendo uma aderência muito boa, vai ter muito pouco impacto no tratamento ou praticamente nenhum. Dias de jejum começam a preocupar um pouco mais, né? Pacientes que têm que ficar de jejum mais prolongado, isso é uma preocupação. Mas para aqueles pacientes com cirurgia letiva que vão restabelecer a sua dieta 24, eventualmente 48 horas depois do procedimento cirúrgico, isso não é uma preocupação. Então, os imunodeprimidos, seja um câncer, seja uma leucemia, um linfoma, nós sabemos. Mas o HIV, então, teoricamente, você tem aquela relação CD4, CD8. Se ela estiver alterada, você não vai liberar como infectologista, você vai preparar melhor esse paciente, só se for uma cirurgia de emergência. Exato. Para cirurgias que são eletivas, a gente prefere restaurar a imunidade do paciente antes de liberar ele para um procedimento maior. Ótimo. Com isso. certeza. Tá. Porque a imunidade que segura a infecção não é o remédio Sim. só barra para que o organismo combata a infecção. Exatamente. Se eu tiver com a imunidade baixa, eu vou ter uma infecção, uma sepsemia. Isso aumenta a chance de uma infecção no perioperatório, né? Seja durante a cirurgia ou eventualmente nos dias que Então, depois se eu tiver sucedem. um HIV positivo, então o infectologista tem que liberar, falou assim, ok, e se ele tiver que fazer uma cirurgia de emergência, colocar numa balança com uma equipe multidisciplinar. Com certeza, né? Dos Tá. nossos pacientes imunossuprimidos lá no Emílio Ribas, esses não estão tomando remédio, internados por complicações da doença, muitas vezes tem, por exemplo, tuberculose intestinal e tem que fazer diversas bocas anastomóticas aí, né? Colocar o intestino para fora para poder fazer o tratamento e, obviamente, o estado imunológico do paciente conta muito para o sucesso do tratamento. Perfeito. Agora, tem alguma coisa para uma pessoa que não é imunodeprimido, que ele possa melhorar a imunidade dele para... Tem alguma coisa, lactobacilos, alguma coisa que você tome antes da cirurgia para ganhar superpoderes e não ter nenhum quadro de infecção? Infelizmente, né, eu gostaria de dizer que sim, mas a verdade é que o nosso sistema imunológico trabalha a 100% o tempo inteiro. Se você não está desnutrido, obviamente não tem uma dessas doenças que a gente comentou, não abusa de bebida alcoólica com frequência, esse tipo de coisa, o nosso sistema imunológico se alimenta de forma correta, com frutas, verduras, faz uso, né, toma bastante líquidos, o seu sistema imunológico funciona a 100%. Não há nenhuma condição, não tem mágica. Não há mágica. Para um paciente que está desnutrido, vale a pena nutri-lo. Para de fumar, essas coisas. Exatamente, né? Parar de fumar. Sempre antes da cirurgia, tem que evitar o tabaco o máximo possível, mas do ponto de vista do sistema imunológico, ele está funcionando a 100%. Show de bola, então, ele dá conta do recado. Exatamente. A gente teve até uma entrevista recente, até com uma administradora hospitalar, que a gente estava comentando dos cuidados, né? Todo um cuidado que tem de asepsia, antissepsia, todo o SME, que é a área que cuida da esterilização, e da escolha do médico de um hospital que tenha baixa infecção, que isso é uma coisa importante, ele tem que estar atento até para onde ele vai colocar esse paciente. Eu acho que são também cuidados que ajudam. Então, tem um lado do paciente, que você falou, que ele tem que ajudar, e o médico tem que escolher o hospital certo para evitar problemas. Com certeza. Agora, Roberto, vamos supor, estou lá, operei um paciente, qual que é o sinal de alarme que está tendo alguma complicação infecciosa e o que eu tenho que ficar atento? A gente sabe que dependendo do tipo de cirurgia, por exemplo, as cirurgias videolaparoscópicas, onde você tem que insuflar ar dentro do abdômen do paciente para ter um campo cirúrgico, né, um campo cirúrgico adequado, a gente sabe que nos 3 dias consecutivos, até pela compressão daquele gás em cima do pulmão, o paciente que apresenta febre, em geral, não tem patologia infecciosa, não tem doença infecciosa. Isso é mais da restrição pulmonar do que, efetivamente, de um quadro infeccioso. Mas passados esses primeiros momentos pós-cirúrgicos, primeiras 72 horas, febre, obviamente, é um grande sinal de alarme, né? O paciente não deveria estar fazendo febre. Em relação à ferida operatória, a ferida operatória pode estar vermelha porque isso faz parte do processo de inflamação e cicatrização daquele tecido, mas o que não é usual é você ver depois de alguns dias a pele se afastando, né? O que a gente chama de deiscência da sutura, a presença de secreção, isto, principalmente se ela for purulenta, cheiro desagradável na ferida operatória, esses são sinais de alerta, né, que são bastante importantes. Alguns pacientes, por exemplo, os bariátricos, né, aqueles pacientes que são
muito obesos, fazem cirurgia, às vezes eles não fazem febre no pós-operatório. E outros sinais vitais, como por exemplo a taquicardia, são um sinal bastante importante de alarme. Você entra no quarto, ele está respirando, está taquipneico, respirando rápido, a frequência cardíaca, e você vendo o estado geral caindo. Às vezes a pressão cai junto, este é um sinal de alarme que algo de errado aconteceu, às vezes uma infecção da cavidade, às vezes uma infecção do sítio cirúrgico mesmo, da ferida operatória. E esse, como eu falei, às vezes o paciente não faz febre, né? Às vezes ele é imunossuprimido por algum outro motivo, ele não vai fazer febre, e esses outros sinais são importantes, bem como o controle laboratorial que eventualmente o cirurgião faça. O inicial é ferida operatória, pulmão e urinária, Sim. né? Eu acho que são os principais, Sim. e do próprio ato, se tiver uma fístula, que é extravasamento de líquido, alguma coisa do gênero. Exatamente. Tá. E o que é infecção hospitalar? Porque uma coisa é o doente que está infectado, de repente é o que você falou, está lá no Emílio Ribas, ele tem uma tuberculose que ele trouxe externamente, e outra é que ele pegou no hospital. O que é infecção hospitalar? A infecção hospitalar é, ou mais modernamente, infecções relacionadas aos serviços de saúde ou atendimento à saúde, são aquelas que você pode correlacionar temporalmente com aquisição dentro de uma instituição que promova a saúde. A gente tem, como a gente falou, né, esse termo hoje é mais abrangente, infecções associadas ao cuidado com saúde ou atendimento à saúde, mas eventualmente o paciente que é institucionalizado, está numa casa de apoio, uma casa de repouso, eventualmente a gente sabe que aquela infecção ela tem um comportamento diferente da comunidade. A infecção hospitalar é um subgrupo dessas infecções e elas podem ser correlacionadas com o atendimento dentro do hospital. Então, uma infecção do sítio cirúrgico é uma infecção hospitalar, se ela ocorre, né, pelo menos ali logo após a cirurgia, eventualmente até os próximos 30 dias está associado. Se você colocou uma prótese, uma órtese ou eventualmente uma tela para uma hérnia, e você tiver infecção desse material, você pode até correlacionar um ano depois da cirurgia, isso ainda é uma infecção hospitalar. Né? Você pode dizer, olha, provavelmente foi adquirida no hospital. Então, são aquelas que estão relacionadas temporalmente com o cuidado de saúde. Entrou no hospital, deu ali até 48 horas, a gente diz o que ia acontecer, o paciente provavelmente trouxe de casa. Mas eventualmente um ato cirúrgico, ou colocação de algum material invasivo, e aí acontece, a gente vai ter que valorizar isso. E aí, por exemplo, eu estou lá cuidando do paciente, ele tem uma infecção. E aí, esse é o momento de chamar um infectologista. Porque até então, o cirurgião vai cuidando de coisas simples, triviais, que podem acontecer, uma infecção urinária, alguma coisa. Mas qual que é o momento que eu tenho que gritar? Roberto, vem para cá me ajudar que a coisa não está boa. Isso é uma pergunta muito interessante, porque a gente vê um revival da especialidade aí nos últimos anos, com as doenças que estão surgindo ou ressurgindo, por exemplo, febre amarela, esse tipo de coisa, mas também vê uma valorização da infectologia hospitalar por causa do problema da resistência bacteriana. Né? Esse é um problema sério, ele atinge tanto as infecções, os pacientes que sofrem infecções hospitalares, mas também os pacientes de infecções de comunidade. Então eu diria para você, Ligoni, que hoje vale muito a pena você ter um profissional especialista do seu lado, por exemplo, diante de uma infecção hospitalar, com certeza, acho que vale a pena o acompanhamento do infectologista, e mesmo naquelas infecções que você atribui à comunidade, por exemplo, uma diverticulite complicada que você teve que operar com abscesso, ou eventualmente um apendicite muito complicado, uma via biliar mais complicada, mesmo que o paciente esteja vindo da rua, talvez valha a pena uma consulta, talvez não um acompanhamento, mas uma consulta com o infectologista inicial para, por exemplo, decidir a sua antibiótico terapia. Porque às vezes o paciente está trazendo da rua um germe resistente. As infecções resistentes elas estão na comunidade, infelizmente elas vêm aumentando. Então às vezes vale a pena a opinião do especialista, aonde ele fala para você, talvez o seu arroz com feijão neste paciente não funcione, vale a pena a gente fazer algo diferente nesse momento. Agora, deu infecção, e aí qual que é o teu trabalho? Aí é Sherlock Holmes, aí você vai ter que descobrir quem é o vilão do crime. E onde é que ele está escondido, é isso? Exato. E aí você vai submeter o paciente a exames de hemocultura, urocultura, como é que você faz para... Esse é um trabalho de equipe, até porque quando o cirurgião, se houver ainda a necessidade de um ato cirúrgico, ou você, o infectologista, chegar antes do ato cirúrgico, primeiro ele tem que conversar com o cirurgião, tipo, eu preciso de material. Se você vai abrir o abdômen desse paciente, me traga material para a gente ver o que cresce nas culturas do intraoperatório. Associado, com certeza, a culturas de sangue e a hemocultura. Né? Isso, principalmente depois do momento onde você fala, não vou reabordar o paciente agora, então a gente vai ter que, e eventualmente o paciente tem a bactéria circulando na corrente sanguínea, a gente consegue, com uma hemocultura, saber qual bactéria é essa e testá-las aos antimicrobianos para selecionar aquele que melhor vai tratar esse paciente.
Agora, Roberto, assim, a gente vê que dependendo da área que nós estamos no hospital, o índice de infecção é diferente. Claro. Seja eu estando numa UTI, ou numa enfermaria, ou num centro cirúrgico, ou num pronto-socorro. Por que isso acontece? É porque são transeuntes, é a pessoa que fica lá, são bactérias que ficaram, os pacientes estão muito tempo internados e já têm bactérias resistentes. Tem alguma coisa a ver isso? A resistência bacteriana é um fenômeno que acontece independente do ser humano. Acho que isso tem que ficar claro. As bactérias, a maioria dos antibióticos são derivados de bactérias ou fungos da natureza. Então, eles mesmos, entre as bactérias e os fungos, já produzem essas substâncias para se defender deles mesmos. O ser humano, com sua inventividade, obviamente conseguiu reconhecer essas substâncias e utilizar em benefício próprio. E a gente sabe que depois do advento do antibiótico, em 1940, 1950, a medicina foi revolucionada. Você não tem tratamento de câncer, imunossuprimidos, seja por qualquer causa, colocação de próteses, órteses, né, transplantes, se você não tiver antibiótico. E à medida que a natureza evolui, e as bactérias também evoluem, quanto mais antibiótico você usa, mais pressão você faz em cima dessas bactérias, selecionando efetivamente as bactérias resistentes. Onde você usa muito antibiótico? Hospitais. E à medida que o paciente vai ficando mais grave, seja do pronto-socorro para a enfermaria, eventualmente para a UTI, a presença da prescrição do antibiótico, do uso de antibióticos também vai aumentando. É muito mais frequente um paciente dentro de uma UTI usando antibiótico do que efetivamente o paciente que está na enfermaria ou está indo embora para casa do pronto-socorro. E a gente seleciona esses germes. E medidas simples como lavar a mão, por exemplo, de toda a equipe já ajuda muito. Com certeza. É o principal para não levar a infecção de um para o outro. É lavar a mão. Nós voltamos antes da era dos antibióticos. É lavar a mão. Né? Semmelweis lá na Áustria já falava que se você lavasse a mão não tinha infecção. Até gravata, tem trabalhos que eles fazem cultura com a gravata, que é um meio de cultura gravata, o próprio jaleco é uma situação bastante complicada, ainda muito discutida, né? Alguns já advogando jalecos de manga curta, tudo mais. Mas com certeza, a lavagem de mãos é o procedimento mais fácil e mais barato que a gente tem para prevenir a infecção hospitalar. Então, se eu estou internado, eu vejo um enfermeiro vindo me atender, ele tem que lavar a mão na minha frente ou garantir que ele fez isso. Qualquer profissional. Ou até o médico. Claro. Ou até o técnico, seja quem for. Na correria do dia a dia, às vezes você pode entrar no quarto do doente e não passou o álcool gel ou lavou a mão. Se o paciente te chama atenção para isso, eu acho que é um favor de proteção para ele, para você. Para todo mundo. A cultura da lavagem de mãos ela é muito importante e precisa ser fomentada. E o álcool gel é tão bom quanto lavar a mão? O álcool gel ele é tão bom quanto lavar a mão desde que a sua mão não esteja suja com nada. Se você olha não tem nenhuma sujidade, o álcool gel é mais do que suficiente. Basta você esfregar na mão toda durante ali 1 minutinho e a mão está limpa e você pode examinar o seu doente. Caso haja sujidade, aí é muito importante que você lave a mão com água e sabão. Entendi. Exatamente. Porque tem muitas mulheres que levam na bolsa um gelzinho. Tá moda isso aí hoje em dia, né? Sai do metrô, sai do ônibus, ela está usando o gel, então funciona. É meio efetivo. Funciona. A gente tem até o Dia Mundial da Lavagem de Mãos hoje em dia, né? Os hospitais desenvolvem campanhas para que você lave a mão. Cada dia tem uma novidade. Eu estou aprendendo aqui. Custo-efetividade. É barato e fácil. Roberto, se eu tiver que colocar uma tela, uma órtese ou prótese, ou o que seja, tem algum cuidado especial, algum antibiótico? Se é uma cirurgia, ela tem que estar exageradamente limpa e bem cuidada. Sim. Eu preciso mudar alguma coisa na linha de antibióticos? Não? Se a cirurgia é eletiva, basta mais uma vez a indução profilática. Para próteses, eventualmente próteses ortopédicas, esse tipo de coisas, eventualmente o cimento que vai prender essa prótese no osso pode levar antibiótico também para impedir a chance de infecção. E como a gente falou, naquelas grandes cirurgias cardíacas, eventualmente ortopédicas, a descolonização. Mas você não precisa manter antibiótico durante longos períodos após a Então, cirurgia. pelo que você está falando, eu poderia, se eu tivesse uma cirurgia eletiva, eu poderia ir tranquilo. Você acha que dentro dos hospitais que nós temos hoje no Brasil, principalmente em São Paulo, em alguns hospitais de elite, você poderia operar tranquilamente, tomando todos os cuidados, escolhendo a equipe certa, com a enfermagem bem treinada e bem orientada, os riscos diminuem muito
E eu não teria esse super medo, que vira e mexe sai na mídia, ó, apareceu a super bactéria, que a bactéria já está lá faz tempo. Sim. Né? E aí, na verdade, ela vira artista de vez em quando. Exato. Né? E aí tem essa pressão da mídia. E assusta um pouquinho, às vezes até que você tem que fazer um procedimento e às vezes o paciente ele se preocupa com isso. Então, você, pelo que você está falando, são coisas contornáveis, dá para a gente tratar, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, obviamente que não é 100% prevenível, mas se você tomar todos os cuidados, dificilmente vai haver um problema desse tipo. Ah, bacana, bem acho que seguro. isso é bem orientado. E você tem alguma coisa que você gostaria de falar para os cirurgiões que estão assistindo a gente, ou para o público leigo que vai fazer uma cirurgia? O que você gostaria de falar? Eu acho que para os colegas, o que eu diria basicamente é, existem N trabalhos na literatura médica mostrando que você tem um infectologista do seu lado, o desfecho do seu paciente é melhor. O infectologista eventualmente pode passar todo dia, se for um caso mais grave, mas eventualmente pode passar, fazer uma orientação para você, eventualmente uma orientação para o paciente quando necessário. Mas esse é um profissional que gosta muito do que faz, do infectologista em geral é um ser humano muito engajado dentro da especialidade dele e que adora participar, né, dessas coisas e fundamentalmente o trabalho do infectologista, mais do que o tratamento, é prevenção. Se a gente puder prevenir as infecções hospitalares, como as coisas que a gente já falou aqui, e eventualmente uma conversa basta, uma consulta basta, eu acho que é fundamental cada cirurgião ter o seu infectologista de confiança. Esse é o profissional que na hora que a coisa vai fazer a diferença. Não, eu acho que fantástico. A infectologia mudou muito. Na época que eu me formei, eu tinha poucos antibióticos, né? Hoje tem antibióticos até com nomes complicados, né? Cada vez tem uma coisa nova. Mas é uma área, assim, super gostosa. Eu me lembro da época que eu passei no Emílio Ribas, onde você trabalha lá como professor, e é fantástico, né? Sim. Eu acho que, assim, é uma área... Se eu não fosse fazer cirurgia, eu acho que eu gostaria de fazer infecto, eu precisaria ter mais neurônios, mas, assim, sem dúvida nenhuma, é um negócio, assim, cativante, né? Sim, mas obrigado pela tua presença, Imagina, Roberto. foi um prazer. As informações, acho que foram bastante claras, né? E nós vamos deixar depois os teus contatos, se algum paciente quiser saber alguma coisa, para ele entrar em contato com você e te procurar no teu consultório ou no hospital onde você trabalha, que vai ser muito bem atendido, com certeza. Obrigado. Eu agradeço, com certeza. Obrigado mesmo. Obrigado pela audiência. Se vocês tiverem interesse em assistir outras entrevistas, assine o nosso canal. Muito obrigado.